Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à cidade de Arezzo, né? Toscana! Exato, a belíssima Toscana. Estamos aqui nessa cidade com quase 100 mil habitantes. A cidade fica aproximadamente a 70 quilômetros de Siena, que é uma das cidades mais importantes aqui da Toscana, e também a 70 quilômetros de Firenze, o capoluogo, a capital aqui da região. Nós chegamos através do transporte ferroviário, super ligada com a cidade de Firenze, na linha entre Bolonha e Roma. Então nós viemos de Bolonha e um trem direto aqui até a cidade de Arezzo. Pessoal, uma viagem linda, né? A gente vai percorrendo aqui a região da Toscana, é muito agradável e é interessante porque quando você chega de trem aqui em Arezzo, a entrada da cidade é muito facilitada e em poucos metros a gente já alcança aqui o centro. Mas a cidade, ela é um pouco desnivelada, né? Então isso dá um charme tremendo. Aqui nós estamos no coração de Arezzo. Vocês estão vendo aqui que eu tô já pendente, né? Eu sou um pouquinho maior que eles, olha, se eu chegar aqui pertinho... Um pouquinho não, um pocão. Né, aqui a gente fica quase da mesma altura. E exatamente aqui nessa praça, né, a Piazza Grande, onde são realizados os principais eventos da cidade, não apenas no período de verão, como também no inverno, com um mercado de Natal que está despontando nos últimos anos, né? E inclusive a gente, como... somos aqui referências no mercado de Natal, brincadeira, hein, pessoal? Nós gostamos muito dos mercados de Natal, mas acho que dos canais que tem aí na internet, difícil um canal com mais vídeos e lives em mercados natalinos pela Europa. Então com certeza nós iremos conhecer aqui. Além do mercado natalino, tem uma feira aqui fantástica. Pois é, acontece aqui uma super feira dedicada ao antiquariado. Ela é a mais antiga e a maior de toda a Itália. Nós gravamos um super material, se você ainda não viu esse vídeo, eu deixo aqui a sugestão para você assistir depois desse nosso bate-papo. Então nós vamos dar uma volta aqui com vocês e mostrar algumas curiosidades, algumas particularidades desses expositores. Vamos lá! E além disso, a cidade também é referência, essa sim, de verdade, tá? Porque não adianta só se autorreferenciar, você tem que ter estrutura para isso. Tem muitos negócios que vendem esses objetos artísticos de grande qualidade. Eu tô olhando aqui, pelo menos uns 2 ou 3 aqui nessa praça. Então isso emoldura toda essa questão que a cidade já tem como tradição, como a Elisa disse, o mercado de antiquariado mais antigo aqui da Itália. Recomendo que vocês visitem, porque esse evento acontece todos os meses. Então é algo incrível. E deixo também aí na descrição do vídeo o site da manifestação, que é muito bonito, muito bem feito, onde vocês podem ver tantas outras informações, como chegar, onde se hospedar, e também algumas informações referentes a alguns comerciantes até, né, Elisa? Com certeza. E além desses 2 eventos bem pontuais, a gente tem também aqui o que acontece exatamente nesse perímetro onde nós estamos, que é um torneio entre bairros, pessoal, mas é um torneio de cavalos, a giostra. E acontece aqui 2 vezes ao ano, no verão e também no outono italiano. Parece ser um super evento tradicional, é uma competição de origens medievais, então movimenta muito a cidade e, consequentemente, o comércio. Belíssimo, né? Bom, pessoal, aqui estamos no coração de Arezzo, né? A Piazza Grande ou Piazza Vasari, porque ela faz referência com certeza a um filho ilustre aqui de Arezzo, que a gente vai comentar ao longo desse vídeo com vocês. E essa é uma praça sui generis, né, eu diria, porque não é uma praça redonda, não é uma praça quadrada, ela tem um formato bem característico e nós estamos rodeados aqui por pontos que vão contando a história não só aqui da cidade, mas também da região toscana, né? Então são edifícios de vários tempos arquitetônicos, torres medievais, tem muito do Renascimento aqui atrás da gente. Todo esse conjunto, ele está em plena harmonia. Isso é muito legal e é muito convidativo. É um local realmente para você curtir aqui todo esse panorama. Sem dúvida, é um local de referência aqui da cidade. Já é sui generis também por outro aspecto, né? Porque em tantas cidades italianas, a catedral, né, o domo da cidade, dá ali a forma, né, a praça central, a maior praça da cidade, a praça de referência. O domo nem está aqui na praça, uma igreja aqui que é referência da cidade, ela está de costas e depois a gente vai mostrar para vocês onde fica o domo. Fica em outro ponto que é sensacional.
Mas ela já tem esse lance, né? Assim, meio laico. Não, com certeza, Fê, porque nem mesmo o comune, né, o que a gente conhece no Brasil como prefeitura, está localizado aqui. Ele está em outro ponto da cidade. E você falou em relação ao laico, e ali atrás, aquele edifício bem interessante, que ele tem vários tempos da história, é a Fraternità dei Laici. Tem tudo a ver com isso. E a Fraternità dei Laici é ainda hoje uma importante instituição aretina, ou seja, uma instituição nascida aqui em Arezzo. Ela foi fundada no século XIII por um grupo de pessoas que queriam ajudar os mais pobres. Então esse grupo de pessoas perdurou por tantos e tantos séculos e ainda hoje aqui tem uma instituição cultural de extrema importância. Eles realizam vários eventos também gratuitos, concertos, apresentações musicais, debates, além do acervo, né, de obras ali de arte que a gente pode entender um pouco mais sobre a história da cidade. E falando em obras de arte, aqui também é uma cidade para se autorreferenciar, colocar a bola, bater no peito e chutar. Por quê? Pô, essa cidade aqui nasceram uns caras assim potentes, não só para a arte aqui de Arezzo, da Toscana, mas para a história da arte. Uma dessas referências é o Piero della Francesca, que nasceu justamente aqui em Arezzo. Exato, ele nasceu aqui na província, né, pessoal, em uma cidade que parece ser também uma graça para ser visitada. Ele que foi um pintor, um matemático e entre as personalidades mais emblemáticas do Renascimento. Ele deixou estudos, referências e tantas bases para outros artistas que foram aparecendo não só aqui na Toscana, como em outras partes aqui da Itália. Como vocês sabem, né, o humanismo, o Renascimento, o epicentro, né, aconteceu aqui na Toscana, lembrando também que outras cidades foram importantes como Ferrara, lá na Emília-Romanha, mas aqui teve um movimento muito grande que acabou revolucionando, né, o pensamento, a arte e o modo do ser humano lidar com as coisas que ele estava produzindo. E tantas coisas que as pessoas procuram aqui na Toscana, em suas visitas e tal, foram todas feitas no Renascimento. E pessoal, além de tantas obras de Piero della Francesca que a gente pode encontrar pelos museus aqui na Itália e também pelo mundo, é conservado aqui um ciclo de afrescos de extrema importância, né, que fica aqui na Basílica de São Francisco. A entrada é pagamento, mas você pode ter assim uma experiência realmente muito imersiva, muito impressionante. Nesse caso, alguns desses artistas que nós estamos citando, Piero della Francesca, eles acabam revolucionando a arte porque eles acabam dando forma aos personagens, né, nas pinturas, de modo que anteriormente isso não vinha sendo elaborado. Houve aqui uma revolução no modo de retratar o ser humano e as próprias paisagens, a vida, etc. e tal. Então, um sentido vai sendo colocado nas obras, sendo que as pessoas elas se veem mais naqueles retratos, né? Aquilo era um pouco distante, então isso acaba sendo bem diferente. Aqui também em Arezzo é conservado uma das obras de arte que revolucionaram com certeza a história da arte. É um marco assim muito representativo dessa questão que você está falando, né? Então também da tridimensionalidade das artes, né? Você dá volume para o personagem e está aqui, pessoal, na Basílica de San Domenico. Na sombra de outras atrações tão significativas, aqui nós estamos na Piazza San Domenico, uma praça de dimensões modestas até para o tamanho da cidade e que tem essa belíssima igreja, né, dedicada também a San Domenico, que é um convite para que nós entremos ali, mas sobretudo para que nós admiremos também essa arquitetura belíssima. A construção se inicia mais precisamente nos anos 1200, em outras épocas ela vai sendo também ornada com outros gostos. Mas aí dentro tem um tesouro, eu diria um tesouro italiano. É uma cruz em madeira que acabou revolucionando grande parte, né, do que vinha sendo feito até então. Essa cruz foi feita nos anos 1200, final dos anos 1200 aproximadamente, e ela é de um artista aqui da região chamado Cimabue. Ele que vinha ali de resquícios da arte bizantina, ainda a gente nota algumas características, mas ele já faz algo diferente que até então a arte bizantina não fazia. Cimabue realiza um crucifixo, algo comum, mas ele transmite
propriamente a dor de Jesus Cristo de uma forma até então inédita. Pequeno aspecto de profundidade, mas sobretudo o aspecto emocional do personagem. Parece simples olhando nos dias de hoje, mas vale lembrar que isso foi feito lá pelo século XIII. Então isso antecede o que viria a ser o humanismo, o renascimento e tudo que a gente vem falando para vocês. Foi fonte de inspiração também para muitos artistas que a partir dessa estrutura eles acabam criando também outras formas de pintura, de diálogo entre os personagens bíblicos, no caso, e a própria sociedade que contemplava tudo isso. Além da fachada da igreja, né, que desperta muita curiosidade. Foram vários séculos onde a igreja foi se remodelando, né, para o que a gente tem hoje e à vista toda essa beleza. Aqui é um local onde eu vi pouquíssimos turistas, é uma praça onde nós estamos rodeados por edifícios mistos, residenciais e também alguns escritórios, mas é um local bem agradável, pessoal. Eu acho que para quem mora aqui deve ser uma experiência incrível, né? Nós continuamos no centro histórico, mas em um contexto bem intimista, bem gostoso. Além de todas essas árvores que dão uma certa sombra, tem alguns bancos aqui para a gente socializar e relaxar também, né? Eu gosto muito desse tipo de cidade que tem as suas imperfeições, as suas irregularidades, mas te proporciona muita poesia. Fiquei bem impressionada com esse local, com a igreja, com o interno também, porque tem um jogo de perspectiva interessante com todos os seus vitrais, as suas grandes janelas. São muitos elementos góticos também, muitos afrescos que trazem a arte medieval do século XIII e que eles ainda estão bem preservados. As semelhanças também com outras igrejas da ordem dominicana, elas se fazem presentes. A gente consegue notar muitos elementos, né, que fazem esse fio condutor, o que é bem interessante. Um local agradabilíssimo e eu acho que assim, tem que ser visitado, né? Essa é a cara de Arezzo. A própria cidade, ela respira a arte, né, de vários tempos. Então você vai percorrendo alguns monumentos, praças, alguns edifícios e você se depara com essas obras, o que assim é realmente fascinante. Por isso que é importante, né, ao visitar uma cidade como essa, e sabemos que o nosso público majoritariamente é um público que nos assiste do Brasil, e você realizar uma viagem para a Europa é um investimento muito grande de tempo e principalmente dinheiro, e é importante agregar, né, um valor aqui, porque você visita tudo isso, lógico que é belo, é interessante, mas cada edifício desse guarda uma diferença importante, que se a gente for estudar tudo que está acontecendo aqui, a gente não sai mais de casa. Mas entender um pouquinho do que ocorre entre uma coisa e outra, porque são períodos distintos, às vezes a gente vê um edifício grudado no outro, já se passaram 200 anos, e isso é um retrato da sociedade. Por isso que é muito importante a visita às igrejas, independentemente de qualquer religião, porque ali nas igrejas, eles investiam muito nas construções desses locais como símbolos também de poder. Então nós podemos observar o que ocorria em determinada época e o que essa cidade queria com o mundo. Para mim é bem impressionante quando eu chego bem perto aqui de uma edificação em arenito, porque é um material que ele vai se desfazendo ao longo do tempo. Aqui a gente está falando de um edifício que ele nasceu no século XII, né, entre o século XII e o século XIII, vejam só como ele resistiu a todos esses séculos. Mas a gente pegando aqui, isso é um material natural que ele vai se desfazendo, é como uma areia. Então eu fico imaginando assim,
quanto que ele já resistiu, porque aqui ele fica, né, sob as intempéries do tempo, e até quando ele vai resistir. E a Itália, ela sempre consegue tutelar, eu acredito muito bem, esses edifícios, né? É um presente realmente para a gente e para as próximas gerações. As vantagens de você ter essa oportunidade de passear por uma cidade à noite, porque aí os contrastes ficam muito mais evidentes e a iluminação dedicada nos ajuda muito. Ela valoriza alguns detalhes que durante o dia às vezes a gente nem percebe. Aqui mesmo no portal principal da Pieve de Santa Maria, a gente conseguiu agora à noite perceber alguns detalhes que fazem toda a diferença. Então ali tem um ciclo interessante de representações de funções cotidianas, né, da população de épocas medievais, e que eles vão retratando os meses do ano. Dependendo da estação do ano, das questões climáticas e também dos afazeres, as atividades principais iam mudando. E aqui a gente consegue ver bem isso. Geralmente a gente consegue ver essa questão do tempo nos portais principais de algumas igrejas, principalmente medievais. Mas aqui, o que é mais incrível é que eles ainda estão coloridos, como eram originalmente. A gente está falando de século XII, século XIII, pessoal. Então, lógico, teve restauro, teve um cuidado também especial, mas a gente consegue imaginar como seria isso para uma população majoritariamente analfabeta. Então eles tinham que ler ali através das imagens, das representações, e eles se viam nessas representações. Isso é fantástico, como eu disse, a noite também nos proporciona esses momentos. Lembrando que hoje em dia tem um analfabetismo funcional também, né? As pessoas são formadas, mas não sabem interpretar uma linha, duas. Só para vocês terem uma ideia, Dante Alighieri, que era um cidadão aqui da Toscana, não de Arezzo, né? De Firenze, que eram cidades rivais, mas o Dante estudava muito em locais religiosos, né? Porque ele queria se abastecer de cultura e, enfim, esses livros estavam guardados nesses locais. Lembrando também que o Dante lutou contra Arezzo, as cidades entravam em guerra e tal, ele saiu ferido, inclusive, já pensou? E ter uma ideia do que a religião, né, que dominava a vida das pessoas, ela passava ali para os seus fiéis, né? O entendimento de um ciclo de vida não teria outra alternativa do que cumprir esse ciclo e, logicamente, servir a Deus. Ali está especificado toda a agenda de trabalho deles, né? As estações. Então isso era muito comum em várias e várias igrejas. E as pinturas também, sejam em épocas medievais, né? Épocas mais antigas, aí também no humanismo, renascimento, sempre tem um lado de diálogo com as pessoas que não sabiam ler, e através das imagens, que muitas vezes podem parecer iguais, as imagens sacras, em uma época praticamente só se produziam imagens que tinham esse cunho religioso, porém sempre tem alguma coisa ali por trás. Cada pintura tem alguma representação que pode indicar outros sinais importantes ou figuras que eram representadas ali nessas obras. Então, visitar uma cidade como Arezzo, mesmo que você não entre em um museu, não entre em um local, você tem um contato, tudo isso vai dialogando conosco. Por isso é importante se abrir a esse mundo também, entender um pouco. Quem puder estudar um pouquinho anteriormente, antes de vir para cá, com certeza vai aproveitar ainda mais. Por mais que a gente sempre estude, né, sobre a cidade que nós vamos visitar,
quando a gente chega aqui é como um novo aprendizado e aquilo se torna apenas uma estrutura, ainda que importante. E aqui a gente tem o contato, o diálogo realmente com tudo que é apresentado para nós. A cidade de Arezzo não era a melhor amiga ali de Firenze e de Florença, então na Itália inteira tinha os ducados, as repúblicas, às vezes pequenos ducados, uma cidade assim se fechava ali, ela se resolvia ela mesma. E tinham muitos conflitos, eram muitas coisas ali que aconteciam de embates e dominações, até que um certo ponto aqui, falando de Arezzo, a cidade de Firenze, em nome dos Medici, que foi uma família que dominou durante muito tempo ali a cidade de Firenze, acabou dominando várias cidades do que hoje nós chamamos de Toscana. E eles chegaram aqui e também colocaram sua marca. Com certeza, e uma marca que ficou para a eternidade. Aqui ela serve, uma dessas marcas, né, serve como plano de fundo aqui no nosso vídeo. Pessoal, esse edifício atrás da gente, que é um símbolo do Renascimento, ele foi edificado por vontade de Cosmo I de Medici, né? Então, após a dominação da família aqui sobre Arezzo e toda essa região circunstante, eles resolveram modificar o urbanismo da cidade, também algumas edificações, para firmarem realmente a sua assinatura aqui. Lógico, tinham questões também defensivas, questões administrativas que foram modificadas, né? Então esse edifício foi edificado na segunda metade dos anos 1500 por vontade, como eu disse, do Cosmo I de Medici, mas ele foi muito sagaz, porque ele escolheu um artista, não diria nem apenas um arquiteto, porque ele era um artista completo, né, à frente do seu tempo, mas era um cidadão, um filho aqui de Arezzo, um aretino, que foi Giorgio Vasari. Até hoje se discute ele em todas as escolas de arquitetura, belas artes aqui da Itália e da Europa, porque o cara era fenomenal. E além desse edifício, ele fez outras modificações aqui, modificações também de cunho militar, né, para defesa, porque como o pessoal daqui não aceitava a presença dos fiorentini, sempre tinha algum embate, então eles precisavam se proteger dentro da própria cidade. Além disso, ele fez outras obras, inclusive em Firenze, uma das mais emblemáticas, né? Com certeza vocês já ouviram falar do corredor vasariano lá em Firenze, né, que liga a Galleria degli Uffizi ao Palazzo Pitti. Até daqui a algum tempinho vai abrir para visita aquele corredor, vai ser fenomenal, pessoal. Eles não queriam se misturar, né? Assim, então eles tinham que fazer uma coisa para eles não passarem no meio do povão ali, entendeu? É verdade. Não, é verdade, isso mesmo. E isso foi fundamental, pessoal, para um fio condutor, né? Para uma harmonia em relação a esse poder que os Medici tinham aqui em território toscano. Outras tantas personalidades que nasceram aqui em Arezzo, como Guido Monaco, Francesco Petrarca e tantos outros artistas que também passaram por aqui e deixaram a sua marca, como Michelangelo Buonarroti, um toscano aqui que também passou aqui, pisou nessa praça assim como nós. É uma cidade que tem uma qualidade gastronômica altíssima. Estamos aqui na Toscana e não experimentar as suas delícias é quase um sacrilégio. Então, as pessoas que acabam visitando essas manifestações acabam também provando as delícias da culinária local. Isso quando não é uma festa propriamente relacionada à comida, a alguma coisa que é feita, produzida aqui na região. Nesse caso, é uma manifestação que atrai muita gente, então isso é muito bom para o comércio. Nós observamos os bares, os restaurantes cheios, então inclusive é bom se programar um pouco quando vem para cá, mas tem muitas opções para todos os bolsos e sabores. Então, como eu disse, culinária toscana muito conhecida não apenas na Itália como em todo o mundo. Centro italiano são muito bons com embutidos, com carnes de caça. Um prato aqui que vocês podem procurar que se chama taglieri. Então são cortes de diversos frios, embutidos, queijos. Você vai petiscando aqui e acolá
acompanhado preferencialmente de um bom vinho aqui mesmo da Toscana. Essa área aqui é uma área produtora de vinhos excepcionais como o Chianti, gente. O Chianti até mesmo é produzido também aqui na província de Arezzo. Falou no azeite, né, Fê? Azeite divino. E com certeza não vamos lembrar de tudo e vocês vão falar, vocês não falaram disso, daquilo. Sim, porque aqui é uma região com uma riqueza em produtos gastronômicos. Então, é um turismo completo, né, a Toscana. E eu diria que é muito interessante para quem pensa em viajar para a Itália, fazer um recorte no centro Itália. Você pode fazer um recorte só ali, aqui, né? Mas o que você entende como centro Itália para o pessoal ir? Toscana, Marche, Lácio, Úmbria. Quiser puxar também o Abruzzo, que é centro-sul italiano, mas tem um recorte aqui também muito interessante entre essa área aqui metropolitana de Arezzo e também um pedaço ali da Úmbria. E no passado houve também muitos acertos ali entre Perugia e Arezzo, porque nós podemos notar muitas coisas que são até parecidas, né? Tem uma identidade por conta da própria geografia que acaba imprimindo isso. Então, esse centro Itália é fantástico. As opções gastronômicas aqui no centro da cidade são variadíssimas. Nós escolhemos aqui uma trattoria e foi excepcional, pessoal. Mas assim, a gente sempre fala para vocês se atentarem à gastronomia local, né, as propostas. Aqui em Arezzo tem restaurantes bem sofisticados, daqueles que vem 3 pessoas para servir um prato. Não é exatamente o nosso estilo predileto. Então, um restaurante típico, eu diria assim, em todo o país, são as trattorias. Então você observa ali um cardápio mais enxuto, muitas vezes, com ingredientes locais. Alguns até colocam quais são os pratos mais típicos, mesmo que tenham outros pratos que não sejam da região, a base do cardápio é a comida local. E aqui degustamos ótimos pratos. Nos chamou a atenção aqui nesse local a extensa carta de vinhos, bem simples, sem muita frescura ali, né, no menu em si, mas eles têm dezenas de rótulos. Quem quiser pegar um rótulo bem sofisticado tem aí também. Agora, quem quiser pegar simplesmente um vinho para acompanhar a comida, vocês podem pegar um vinho em jarra, que é o vinho da casa. Uma natureza fabulosa que circunda tudo isso aqui. Eu sempre digo, as pessoas olham aqui e falam, mas não tem árvore, não tem isso, não tem aquilo. Isso aqui é um centro medieval que foi feito assim. Isso aqui é um feijãozinho no meio de um vasto campo. Então, o que tem de natureza que circunda esse local, e por isso que o ar aqui é fabuloso, é impressionante. Então, é importante também caminhar e não ficar apenas ali onde o padre passa, porque tem gente que chega aqui e não sobe, acha que a cidade acabou aqui, e tem algo fenomenal que nós vamos mostrar para vocês. Toda essa área, pessoal, que hoje é um parque público, ela tem muita história também, né? Aqui nós estamos sobre um sistema defensivo muito importante para os anos 1500. É uma fortaleza em formato pentagonal e que ela foi construída por vontade dos Medici. Eles sempre tinham um certo embate em relação aos aretini, ou seja, aos cidadãos aqui de Arezzo, que não queriam que os Medici, né, os Fiorentini, eles dominassem aqui toda essa região. Mas não teve jeito, Cosimo I de Medici dominou aqui, fortificou todo esse espaço e deixou pra gente toda essa estrutura militar de grande importância, que hoje é muito bem utilizada por todos, né? Que é um parque público, como eu disse, e o pessoal curte muito todo esse espaço
E essa vista, vejam só, lá ao fundo um bairro vai se seguindo e também algumas plantações, né? Tem alguns terrenos aqui que são muito bem cuidados, além de toda a parte de estacionamento. O pessoal que chega de carro estaciona ali fora, é tudo bem organizado e eles podem acessar o centro histórico através de algumas escadas rolantes. Nessas cidades de vielas, ruas estreitas, elas reservam muitas coisas interessantes, né? Muita poesia, pessoal. E tudo isso a gente está pontuando também para vocês, porque nós somos muito bem auxiliados pelo turismo aqui de Arezzo, né? Eu acho que vale a pena destacar não só o turismo aqui de Arezzo, mas o turismo da Toscana. Eu acho que eles trabalham muito bem e as propostas feitas são realmente interessantes, não só de cunho artístico, arquitetônico, enfim, falando sobre a antiguidade, mas também questões relacionadas ao verde, relacionadas ao bem-estar, né? Então, são realmente muitas propostas. A Toscana, ela é muito plural em relação a isso e eles potencializam com todo o trabalho relacionado ao turismo. Então, acho que é mais do que um convite, né, para você explorar e dar tempo para essa exploração. Por isso que a gente às vezes até comenta, seria uma cidade de fazer bate-volta? É uma coisa que nós não gostamos de fazer em cidades já com um determinado porte. Cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu modo de encarar as coisas. Não vai conhecer a cidade em algumas horas aqui, porque ela tem um certo peso, ela tem uma certa panca. Pessoal, os romanos passaram por aqui, se fixaram e antes deles os etruscos. Imaginem só, essa aqui era uma das 12 cidades etruscas mais importantes aqui da Península Italiana. Vejam só, ela era extremamente importante, eles tinham uma base aqui e após deles vieram os romanos que também arrumaram um pouco mais aqui a localidade e aí a história se seguiu até os dias atuais. A cidade ela é muito tranquila durante os dias de semana e depois, aos finais de semana, sempre tem aquele movimento. Muita gente vem visitar a cidade por conta do seu apelo cinematográfico, porque aqui foi um set de filmagem do Roberto Benigni para o seu filme A Vida é Bela, em que ele também é o ator principal. Ele tem uma genialidade muito grande, porque ele é um filme que se encaixa entre a comédia e o drama de forma magistral. Ele consegue contar os horrores do Holocausto, os horrores da dominação nazifascista aqui na Itália, vale sempre lembrar. Ele conta isso de uma forma leve em meio a um tema turbulento. E ele faz grande parte de suas filmagens, né, nas áreas externas, aqui em Arezzo. Então a cidade coloca vários cartazes com alguns diálogos que ocorrem em determinadas ruas ou aqui na praça. Nesse caso nós estamos um pouquinho mais afastados, né, daquele miolinho do centro histórico. Mesmo assim nós encontramos algumas imagens aqui que remetem ao filme. Por exemplo, aqui esse local, essa arquitetura bem diferente, côncava e também curvilínea, bastante interessante. Esse edifício que já foi um monastério, imagine que essa rua onde nós estamos, havia aqui 11 monastérios, então era uma fábrica de oração aqui e hoje, né, foi transformado em outros locais como nesse caso, um edifício militar nos dias de hoje. E eles indicam ali nessa fotografia que vocês estão vendo que aqui foi realizada uma das cenas do filme. Inclusive eles colocam os diálogos, né? É bastante interessante. Mas não foi apenas esse filme que teve aqui o seu registro na província de Arezzo. Teve vários outros, como O Sol da Toscana, que é um filme que atrai muita gente, principalmente os americanos, que vem aquela coisa de Toscana e tal, as colinas. Tem esse registro também mais contemporâneo, cinematográfico, vale a pena também se destacar quanto a isso. Mas não vem apenas por conta disso, né? Tem também um turismo aquele turismo meio viciado.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deem um like aí, se tornem membros do canal, isso é muito importante. Nós agradecemos profundamente aos membros aqui que sempre estão nos apoiando, recebem materiais extras. Temos várias lives, vídeos de vários formatos, então é muito importante sempre a interação de vocês com os nossos materiais, Elisa. E eu convido vocês a deixarem o like aqui no vídeo, também a compartilharem esse material nos seus grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda muito. Convidem outras pessoas a conhecerem essas belezas aqui na Itália e também pela Europa. Sem dúvida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e Grazie mille!